Abra sua Bíblia no último livro das Sagradas Escrituras, livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Nós iremos meditar nessa noite acerca da volta de Cristo. Nós iremos meditar nesta noite acerca da volta de Cristo. Esta é a nossa motivação como cristãos. O que, pastor? A volta de Cristo. Se não for essa a minha e a sua motivação em perseverarmos na presença do Senhor, irmão, vamos rever aí os nossos conceitos cristãos. Apocalipse 22, versículo de número 7, a seguir o texto. Os que acharam podem confirmar com amém? Amém. Glória a Deus. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas palavras, estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava, para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, preste bem atenção nisso, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa
e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse texto é totalmente escatológico. O que quer dizer escatologia? É o estudo acerca do fim de todas as coisas. O livro do Apocalipse é o apóstolo João escrevendo às 7 igrejas da Ásia. João estava numa ilha chamada Patmos, pelo motivo de dar testemunho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João foi levado para esta ilha com a finalidade de ser parado, porque João pregava a palavra e pregava o reino de Deus, a volta de Cristo. O texto vai dizer que, achando ele preso na ilha de Patmos, ou em Patmos, ele viu o dia do Senhor, ele viu a volta de Cristo, e a palavra diz que o Senhor fala com ele: o que vê escreve, porque o que fala é fiel e verdadeiro. A visão deixa o apóstolo totalmente atônito, deixa ele totalmente perplexo, porque por causa da profundidade da revelação, das visões que ele teve, a Bíblia diz que ele cai com seu rosto em terra, e ele tem a sensação de que está esmorecendo, que está perecendo, e ele sente alguém tocar aos seus ombros, e ele chorando muito, ele é confortado pelo próprio Senhor. A visão em Patmos traz justamente a alusão acerca das últimas coisas. As 7 igrejas da Ásia Menor tipifica a igreja dos nossos dias, a igreja de Sardes, Laodiceia, Filadélfia e as demais igrejas da Ásia Menor. O apóstolo, ele recebe esta visão e descreve ipsiliter, arrisca tudo que Deus havia lhe mostrado acerca das últimas coisas. É bem verdade que nos nossos dias não mais se traz mensagens voltadas para o arrebatamento da igreja. Toda motivação cristã, toda expectativa cristã deve estar voltada para o retorno de Cristo. Assim escreveu João no capítulo de número 14, versículo de número 1, quando Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, confortando os discípulos, para que eles não se desesperassem pelo fato da sua ausência. Ele diz assim: credes em mim, eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E a motivação com que ele disse que iria preparar um lugar, uma morada celestial, foi para que aonde ele estivesse, futuramente os discípulos também fossem estar com ele. Ele foi preparar uma morada para todos nós, e deixou a certeza de que um dia voltaria para levar a sua igreja. Só que a essência da mensagem foi distorcida.
a essência dos sermões tem sido distorcido. Uma vida cristã, ela é senão para ser motivada para morar nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Todo o sofrimento que Jesus passou aqui na terra, toda a moléstia que sofreu Jesus entre nós, a fim de anunciar o reino de Deus, propagar uma novidade de vida, trazer uma transformação que é possível no caráter do homem, foi justamente para que um dia nós nos encontrássemos com Ele. A Bíblia vai dizer que um dia esse céu vai se rasgar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que aqui estivermos esperando Ele, perseverando nele, seremos transformados da corruptibilidade para a incorruptibilidade e seremos revestidos num corpo de glória. Essa transformação se dará no momento em que a trombeta vai soar. Se dará no momento em que a trombeta soar aqui na terra, onde vai elucidar justamente, ou culminar justamente na expectativa de toda a crença, de toda a fé cristã. Não falo de credo denominacional, falo de fé cristã, porque toda a Bíblia Sagrada, ela não aponta para uma seita, ela não aponta para uma denominação, ela não aponta para um dogma, ela não aponta para o ensinamento de homem, ela aponta para Cristo, como autor e consumador da nossa fé. Mas pastor, o senhor está afirmando que quem não congrega na Batista, na Presbiteriana, quem não congrega na Assembleia de Deus, quem não congrega na Adventista, quem não congrega na Católica, quem não congrega e não faz da bandeira denominacional a sua fé, mas faz sim de Cristo o caminho, a verdade e a vida, alcançará a salvação? Sim. Ele veio para aquele que se havia perdido. Ele não diz eu vim para estabelecer uma denominação. Ele disse eu vim para restabelecer a comunhão que foi perdida do homem no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 1 versículo 26, a palavra vai dizer que Deus cria o homem e atribui ao homem um caráter totalmente perfeito. Deus atribuiu ao homem caráter perfeito. E a partir da parte B desse versículo diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Deus deu know-how, capacidade, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus deu e concedeu capacitação, capacidade ao homem para dominar, para gerir, para administrar, para cuidar de tudo aquilo que Ele confiou às suas mãos. Deus deu capacidade ao homem. O homem agora é seduzido, o homem decai. E eu percebo, e eu já falei isso aqui, vou repetir, porque a repetição serve como didática para o aprendizado. A sedução, que é a tentação, é o principal veículo para corromper aquilo que se é perfeito, através da concupiscência dos olhos, da concupiscência da vida, através da vaidade. A serpente desperta em Eva, ela cair, ela desobedecer, ela transgredir da posição que Deus havia colocado ela, e ela começa agora a perder aquele caráter
que Deus havia criado conforme a sua semelhança. Semelhança é totalmente diferente de ser igual. Igual é uma coisa, semelhança é outra. O homem não tinha o atributo de ser eterno. Por isso Deus falou: não coma da árvore da vida, da árvore que traz a eternidade. Não coma. Deus falou: não coma do fruto que está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que ela cai, que ela transgride, Deus agora os afasta, porque a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus. O homem agora, tudo que ele faz, ele começa a decair, ele começa a se distanciar do seu Criador. O homem agora começa a se afastar daquilo que era a sua perfeição e começa a se corromper. Por quê? Porque a serpente seduziu, a serpente tentou, e ninguém atraído por aquilo que não lhe atrai, ela se afastou, porque lhe foi apresentado algo que chamou a sua atenção. Mas pastor, o que isso tem a ver com a mensagem de que Jesus breve virá? Tem tudo a ver. Enquanto o homem estiver afastado da graça de Deus, não há como ele alcançar a vida eterna. Enquanto o homem estiver afastado da plena comunhão com Deus, não há como ele alcançar a vida nas mansões celestiais. Enquanto não houver enquanto não for restabelecida a sua conexão, a sua comunhão com Deus, você não vai alcançar a salvação. Eu vou dizer uma coisa para você: salvação se perde. Salvação se perde. Salvação se perde porque a vida cristã é pautada em prática diária. A vida cristã é pautada em prática diária. É um exercício de conduta moral, ética e espiritual. E isso não se dá, e esta perfeição, melhor dizendo, não se dá da noite para o dia. É necessário exercitar. E como pastor eu posso alcançar esta salvação, haja vista que Jesus está voltando, breve ele virá? Eu quero em primeiro lugar trazer aqui para os irmãos que a prudência, ela precisa fazer parte da sua conduta diária, como estilo de vida, para que você alcance a salvação em Cristo Jesus. Perceba que o texto vai dizer, projeta para mim por gentileza Mateus capítulo de número 25. A Bíblia vai dizer que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. A Bíblia vai falar no capítulo de número 25, versículo de número 1, acompanhe-me na projeção por gentileza. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, honestas, e 5 eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram. Algumas traduções diz tosquenejaram. Tosquenejar é começar a adormecer, piscar em sequência os olhos, tentando manter-se acordado, mas por causa do sono pesado, foram pegas de surpresa e dormiram. Olha a sequência. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, despertaram,
e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. A tipologia que é usada no texto para fazer alusão acerca do reino de Deus, concernente às 10 virgens: 5 eram nécias, insensatas, 5 eram prudentes, tinham na sua lamparina o combustível que mantinha a chama da lamparina acesa, mas também tinha uma vasilha de reserva, cujo dentro desta vasilha também tinha azeite. Significa a igreja que se mantém prudente, que se mantém conservada, que se mantém acesa. Significa a igreja que persevera na palavra, que persevera nos ensinos, que persevera no conhecimento, que persevera na oração, que persevera na santidade, que persevera na renúncia, que persevera afastada e separada do mundo. A Bíblia vai dizer que meia-noite elas adormeceram. Por que meia-noite? Meia-noite é o período da transição, da mudança de um dia para o outro, aonde todos aqueles que ali estavam foram pegos desapercebidos. Meia-noite aqui traz um entendimento de que serão pegos desapercebidos por estarem dormindo. A Bíblia não está afirmando que Jesus virá meia-noite, mas faz alusão acerca de quando menos esperarem, Ele voltará. Aquelas que não tinham azeite, elas começaram a se preparar, mas não tinha um reservatório para colocar o combustível na sua lamparina. Aquelas que tinham reservatório à parte, elas puderam realimentar a chama da sua lamparina, para que a chama pudesse estar acesa por mais tempo. Aquelas que não tinham, não pôde ter a chama acesa de maneira mais duradoura. Quando elas começaram a despertar, a Bíblia vai dizer que a chama da lamparina delas estava se apagando. Elas entraram em desespero, ficaram perplexas, ficaram desesperadas, pedindo para as prudentes para que doasse um pouco do azeite para realimentar a chama. A prudência, ela deve fazer parte da vida do cristão. A prudência, ela deve fazer parte da caminhada cristã. A prudência, ela deve fazer parte do meu e do seu, do nosso dia a dia. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 8, a seguir o texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, ou seja, se há algum valor, e se há algum louvor, ou seja, se Deus pode ser louvado nisso, ele afirma: pensai, versículo de número 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Porque não adianta vir no culto, não adianta somente vir no ciclo de oração, não adianta somente ouvir bons sermões, se eu não colocar em prática, não valerá.
valerá de nada, porque a conduta cristã se dá no meu dia a dia, não no meu levantar das mãos, não no meu glorificar a Deus, nem tampouco nas línguas estranhas e nos dons espirituais que eu posso ter, mas sim numa conduta diária que transpira, ou melhor, que transfere uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, aonde pessoas, quando olharem para mim, percebam que eu sou uma nova criatura. Dá para dar glória? Aleluia! Olha para quem está do seu lado, diga assim: breve Ele virá. A prudência precisa fazer parte da minha vida. O que Paulo escreve à igreja em Filipenses são coisas corriqueiras do dia a dia. Ele não fala de religiosidade, ele fala de coisas diárias. Quanto mais, irmãos, o que for verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, ele fala de valores e princípios, de uma vida em retidão. Perceba que a prudência foi um fator fundamental para que as virgens tivessem combustível, ou seja, azeite para a sua lamparina. E quantas pessoas nos nossos dias não são prudentes, irmãos? Você vai aguardar a volta de Cristo com prudência. Com prudência. Olha para seu irmão, diga assim: seja prudente. Não seja nécio, não seja insensato. Vai, irmão, fala aí, pelo amor de Deus. Jesus, eita Jesus. Em segundo lugar, como se dará a espera pela vinda de Cristo? Através de uma vida fervorosa de oração. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que não há glória a Deus espontâneo? Porque não se há uma vida prática de oração. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia vai dizer: e perseveravam. Ó, irmão, eu quero dizer uma coisa: em cima do púlpito eu não sou amigo de ninguém, senão do Espírito Santo. O meu compromisso aqui em cima é com a palavra, embaixo também. Não faço acordo com o que o Espírito Santo me manda entregar, eu falo o que Ele me ordena. Olha o que está escrito em Atos 2,42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas... Lucas 24:49, a palavra diz assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. A palavra vai dizer em Atos 2:1: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som veemente, como de um vento impetuoso, encheu a casa onde todos estavam reunidos, e foram vistas sobre eles línguas repartidas de forma de fogo, e cada um começou a falar conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Havia em Jerusalém, por ser uma festa muito popular, uma variedade de nações do mundo antigo: Medos, Partos, Frígia, Capadócia, Mesopotâmia, toda sorte de nações do mundo antigo congregado em Jerusalém, porque era uma festa popular. E por ser uma festa popular, era a oportunidade do comércio local crescer, movia a economia da região. Além de ser uma festa cristã,
além de ser uma festa religiosa, era uma festa que movia toda a economia naquela região. Todo mundo ia para lá. Mas Jesus é estrategista. Jesus sabe trabalhar. Jesus sabe operar. 10 dias se passaram, desde Lucas 24, 49 até Atos capítulo 2, versículo 1. E eles estavam perseverando concordemente em oração, unânimes no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma revelação, na mesma inspiração, e eles estavam orando. Em Atos capítulo 3, verso 1, a Bíblia vai dizer: e Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Precisamos separar a nossa vida para momentos devocionais, dos quais irão nos aproximar de Cristo, do Espírito Santo, para nós desenvolvermos uma vida de relacionamento mais intrínseco com o Espírito de Deus. Uma vida cristã se dá com um relacionamento próximo do Espírito Santo. Você não vai ter comunhão com Deus se não desenvolver com Ele uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento, um envolvimento. Não dá para acompanhá-lo de longe, não dá para acompanhá-lo à margem da sociedade. Se não se envolver com Ele, você não vai ter uma vida cristã. Se não mergulhar nas águas do seu espírito, você não vai ser transformado. Não dá para viver de telespectador, de amigo do Evangelho. Não dá para simplesmente viver de ouvir mensagem ou assistir mensagem do YouTube. Você precisa desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, mas abstende-vos de toda espécie de mal. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho, começa a clamar a Ele. Ah, irmão, você não sabe o que você está perdendo quando você deixa de buscar a face de Deus. Hoje eu tive uma experiência extraordinária com Deus aqui. Entrei no meu gabinete e fechei a porta. Desde o caminho de casa para cá, o Espírito Santo falava comigo: não abra a Bíblia, vá direto para a oração. E comecei a orar. Eu senti, não sei se você crê, mas eu creio e vou falar. Eu senti como que alguém entrou no gabinete além de mim. Senti que não estava só lá dentro. Senti a presença do Eterno me visitando essa manhã e falava comigo. Não conseguia falar nada em português, só saía em línguas estranhas. Fui renovado de maneira especial. Comecei a profetizar, receber visões do alto. Por quê? Porque quem se aproxima dele, ele se aproxima automaticamente do indivíduo. Ele é o mais interessado em desenvolver uma vida de relacionamento. Uma vida cristã se dá a partir do momento que eu me separo para orar,
imagem e semelhança. Quando o homem peca, ele perde a semelhança, mas depois que ele foi restabelecido ao nível da comunhão, ele vai adquirindo novamente a semelhança. Por quê? Porque através de uma vida de oração, o Espírito Santo vai enchendo a sua vida. Você já viu aquele ditado popular que diz assim: a convivência traz a semelhança? É a mesma coisa com Cristo. O fato de você orar com Ele, falar com Ele, se relacionar com Ele, viver com Ele, vai trazendo a semelhança. Por quê? Porque você ouve Ele falar, vai falar igual a Ele. Oh, aleluia. Você ouve, você vê Ele caminhar, você vai caminhar como Ele caminhou. É por isso que nós não devemos simplesmente ler a Bíblia, devemos meditar nela. Para, medite, imagine, veja você mesmo no cenário da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos proporciona isso, que nós possamos entrar no cenário para fazer parte dos detalhes e das minúcias. O que Cristo está querendo é que tenhamos uma vida mais dinâmica com Ele, para que haja intervenção divina no meu dia a dia. Eu preciso me aproximar em oração, em fervente oração, uma vida fervorosa. Não, eu não estou dizendo dobrar o joelho e começar a imaginar uma oração, não estou falando disso. Isso não é oração. Você precisa chamar a atenção de Deus. Você precisa atrair o céu para perto de você. Porque do contrário você vai ter uma experiência muito frustrante. Você precisa com fervor, com sede, desejo, se aproximar do Senhor com ousadia. Como se dará na minha espera a vinda de Jesus? Andando em espírito. Andando em espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. A partir do verso 16 diz assim: digo, porém, andai pelo espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lasciva, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos que dão o mesmo sentido, as invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu vou repetir esse versículo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Em Apocalipse capítulo de número 22, olha o que o texto diz, irmão, no versículo de número 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. E Jesus disse isso: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os prostitutos, os idólatras e qualquer que comete mentira. O que é que Paulo fala acerca disso, irmão? Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 3: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus. E o que é que João viu na mão daquele que se apresentava a ele? Ele disse: eu tenho comigo o galardão daqueles, ou seja, a recompensa. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa ser transformado ainda. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus, é lapada. Aleluia. Hein? Se não for assim, ninguém vai para a glória. Aleluia. Evangelho não promete facilidade. Cristianismo não promete facilidade. É para quem quer. Eu falava com alguém nesses dias, se Jesus viesse nessa pós-modernidade e pregasse da forma como ele pregou, logo Jesus ia tomar um tiro bem na cara. Pá! Porque Jesus era incisivo, objetivo, claro. Jesus não media a palavra. Ele falava: ou você se converte, então você vá para o inferno, ou então você fique vivendo a vida de pecado miserável que você quiser viver. Jesus era muito claro, irmão. Jesus não adulava ninguém. Imagine um crente birrento nos dias de hoje com Jesus. Como é que Jesus não ia tratar ele? Jesus olha para a cara dele e fala: rapaz, você precisa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Porque se assim não for, se não for assim, não tem como herdar a vida eterna. Aleluia. Glória. A cada passo que eu der, ou a cada passo que eu dou, a caminho do céu, um pedaço de mim vai ficando. Um eu vai ficando pelo caminho. Porque o Evangelho arranca das minhas entranhas toda a minha paixão por esta terra. Amém. A vida pautada a uma transformação mediante a renovação do entendimento por meio da palavra que liberta. É uma vida de renúncia da qual você vai abrindo mão das suas manias. Por isso que a palavra vai dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora não é para viver a vida velha na vida nova, porque são incompatíveis. Não há compatibilidade, não há complacência, não há harmonia. Não tem como viver essa vida em Cristo ainda com fotos, com vídeos, com contatos que são comprometedores para a sua conduta moral, ética e espiritual. Você precisa de fato deixar a mentira de lado. Você precisa de fato deixar a promiscuidade de lado. Você, segura lá. Você precisa deixar a vida dúbia de lado. Você precisa deixar a prostituição de
lado. Não dá para adorar a Deus e depois ir para o centro espírita. Não dá para adorar a Deus e depois ir para a mesa de umbanda. Não dá para adorar a Deus e depois ir para o terreiro consultar as entidades, porque tem crente que ainda faz isso. A sua vida passada está envolvida ainda na sua vida hoje. Ele é um feiticeiro. Vem para a igreja porque gosta da palavra. Vem para a igreja, eu vou falar aqui rasgado, irmão. Vem para a igreja porque gosta de ser massageado, mas ainda está dentro do terreiro de umbanda, mas ainda está sentado na mesa branca, mas ainda consulta necromancia. Não dá para viver a nova vida em Cristo se não houver renúncia. Do contrário, isso é prostituição. E a maioria de nós religiosinhos acha que prostituição é só ligada a adultério. Prostituição é você tirar Deus da sua vida e deizar e colocar qualquer outra coisa como Deus para você. Quando você desprioriza Deus e deixa Ele como secundário, você está sendo idólatra. Tudo aquilo que você coloca à parte, você está priorizando as outras coisas e coloca Deus como a parte. Você está sendo uma pessoa idólatra. Idólatra não é só aquele que se prostra diante das imagens de escultura. Idólatra é todo aquele que coloca Deus como secundário e coloca as outras prioridades, ainda achando que está enganando a si, ou melhor, está enganando o pastor. Você está enganando a si mesmo, irmão, e está caminhando a passos largos para o inferno. Está cheio de fiéis com obra de justo dentro da católica, que muitos de nós estamos sendo, sabe, censuradores daqueles que estão dentro da igreja católica, e muitos cristãos dentro das igrejas evangélicas que são totalmente idólatras, porque não priorizam o reino de Deus e deixam o reino de Deus em secundário. O fermento do fariseu atrai os olhos daqueles que admiram o conhecimento, a boa oratória. E quantos endeusam pregadores? E quantos endeusam cantores? E quantos endeusam profetas? Idólatras, prostitutos. A Bíblia vai dizer que o irmão do Senhor Tiago disse: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis vós que a amizade do mundo o torna inimigo de Deus? Nós precisamos rever nossos conceitos de cristãos, porque estamos batendo no peito, gritando, dizendo: eu sou salvo, mas estamos indo a passos largos para o inferno, porque estamos sendo idólatras. Eu rompi com o ministério passado porque eu não aguentava mais a hipocrisia e a religiosidade. A religiosidade fédica, a hipocrisia. Não dá mais para viver uma vida de idolatria. Não dá mais para viver uma vida farisaica. Não dá mais para viver uma vida de religiosidade. Você precisa, com todas as suas forças, revelar que Cristo transformou o seu caráter, restabeleceu você. Você não está mais no Éden, mas está caminhando para a Nova Jerusalém. Jesus está voltando, e com a sua volta não cabe mais uma vida raquítica, uma vida superficial, uma vida de mentira. Nós precisamos nos converter. Ajuda a pregar, diga para esse irmão aí do seu lado, diga: se converta. Hipócritas. Fizemos pós-graduação na hipocrisia. Como não se bastasse, fizemos aí um doutorado.
superficial e adentramos no mestrado. A cada dia nós estamos distante do céu. A cada dia nós estamos distante da santidade. A cada dia nós estamos superficiais. Não suportamos mais levar 10 minutos de joelhos dobrados. Verdade, Pai. Hipócritas. Hipócritas. Eu comprei o som da igreja na mão de um homem que não é protestante, não se afirma ser protestante. Ele é um católico. Mas veja o caráter desse homem. Comprei o som da igreja logo no início, com a minha palavra e a palavra da minha esposa. Nós compramos. Tal dia nós iremos pagar, sem um centavo sequer. E ele falou: eu acredito em vocês, porque eu vejo em vocês uma boa conduta e pessoas idôneas. Ele me contou uma experiência que ele teve, e ele me contou essa experiência para embasar a confiança que ele estava depositando em mim. E ele disse: se eu não confiar nas pessoas, não precisamos nem mais viver nessa terra. Ele disse que fez um cheque e comprou o som numa loja muito conhecida aqui em Feira de Santana. Fez um cheque e ele deu o cheque na loja. E o dono da loja falou assim: toma a sua mercadoria, onde é que eu posso entregar? Ele falou assim: não me entregue, não vou levar agora, só vou levar depois que o cheque compensar na sua conta. Ele pagou alguns cheques em prol da mercadoria e só recebeu a mercadoria depois que os cheques compensaram na conta da loja. Integridade, retidão, dignidade, honradez, hombridade, caráter. Isso não está mais em vigor em nossos dias por conta dos valores que foram invertidos. Quando se fala que é cristão, não se deve confiar mais, nem muito menos contratar. Pastor, hoje em dia eu preciso provar que eu sou uma pessoa de boa conduta. Quantas pessoas eu recebi nesse gabinete dizendo que estão desacreditados? Eu sei que é uma outra questão. Você tem que confiar em Cristo. A sua fé, melhor dizendo, a gente tem que estar apoiada em Cristo. Homens desapontam. Mas eu estou falando de caráter, de lisura, de conduta. A nossa geração sofre de um mal de decomposição no seu caráter, que a cada dia gradativamente se afasta do Criador e por isso vai sendo desumanizado. O próximo não tem mais valor. Meu irmão, as coisas que são, sabe, que eram primárias, a educação, a disciplina, não se passa mais de um para o outro, de pai para filho. As pessoas estão vivendo dissolutamente, estão vivendo o seu prazer, casando-se, dando em casamento. Pessoas estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher. Não respeita filho, não respeita mais pai. Homem levantando a mão para sua esposa dentro de casa e depois está levantando a mão dentro da igreja para dizer que está glorificando a Deus. Está caminhando a passos largos para o inferno. Sacerdote que é sacerdote não levanta a mão para a esposa. Sacerdote que é sacerdote levanta a mão para glorificar a Deus. Mulher que é mulher, edifica a sua casa, é sábia, não levanta a voz para o esposo, não retruca, não empaca, ela é submissa. Filho que é filho, honra, respeita o pai e a mãe e não retruca quando o pai lhe ordena alguma coisa. Inversão de valores está uma bagunça. As pessoas querem viver de forma dissoluta, promíscuo. Mas eu tenho uma coisa para dizer, já vou finalizar.
O inferno está com a boca aberta, esperando muito hipócrita. Se é que eu posso chamar de boca. Satanás existe. O inferno existe. Assim como o céu é real. E foi feito para mim e para você. Glória a Deus. Ei, homens. Ei, sacerdotes, muda a sua conduta dentro de casa. Ei, homem que se diz homem de Deus, está na hora de você mudar o jeito de falar. Está na hora de você mudar a forma de pensar. Está na hora de deixar o machismo de lado. Homem que é homem, cuida bem da esposa. Homem que é homem, não levanta a mão para ofender, para bater, não engrossa sua voz, sabe, dentro de sua casa. Homem que é homem, ele é, sabe, ele é sacerdote. Olha o que vai ao terceiro e último aqui para a gente finalizar. Dia 28, eu vou falar só para homem aqui, meu irmão. Os varões venham com sede de ouvir, porque o negócio vai apertar. Vai apertar. Terceiro lugar, de que maneira se dará a minha espera a Cristo que breve vem, aguardando a sua promessa. Olha para quem está do seu lado, diga a ele assim, ó, você ainda aguarda a promessa de Deus? Que promessa é essa, pastor? Projeta para mim, Vânia. João, eu já até falei, 14, versículo de número 1. Tem muita gente que está nessa situação aqui, ó, evangelista Ivan, já está turbado, já se desesperou pela ausência do mestre, e ele conforta os seus discípulos, e essa palavra ecoa para os nossos dias, e vem com o mesmo conforto para mim e para você. Eu quero dizer a você antes de ler que nada está perdido, Jesus ainda vem. Jesus está voltando. Olha o que diz o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também, porque estão falando muita coisa por aí que não é o da palavra, que não é o que a palavra afirma. Estão pregando muita coisa por aí. Jesus, ele ouve de um de seus discípulos e fala assim: a quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida? Estão pregando muita coisa por aí, menos a redenção, menos a conversão, menos o arrependimento, menos a salvação. Estão pregando muita coisa por aí, aonde está distorcendo a genuína raiz da fé, que é cristocêntrica e aponta para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a esperança. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso conforta teu coração, irmão. Isso alegra a tua alma. Eu venho de Deus profetizar para a tua vida que Jesus de fato vem. Não tarda, não falhará, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Os séculos podem passar, milênios podem passar, a palavra afirma para nós: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não passará. Ele vela de cada versículo, de cada acento, de cada palavra, para fazê-la cumprir. Ele está voltando para levar uma igreja santa, uma igreja rendida, uma igreja ataviada, uma igreja comprometida. Ele está voltando para levar o seu povo para as mansões celestiais. Eu não sei se você acredita nesse discurso, eu não sei se você acredita nessa palavra, mas a minha alma, ela se dilata quando eu lembro de que ele está voltando para me levar para as mansões celestiais. E quando eu lembro desse texto em Apocalipse capítulo de número 21, fica de pé, porque eu quero ler esse texto com você em pé. Quando eu lembro desse texto, a minha vida
a minha esperança se reacende. A minha esperança se reacende a partir do versículo de número 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Aqui é João dizendo que viu descer. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo. Eles aqui somos nós, irmãos. Eles aqui somos nós. Aleluia. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra. Ele está dizendo assim: esquecendo venho, e comigo está a recompensa daqueles que em mim esperam. Eis que cedo venho. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo reacenda a chama, a paixão nos corações, e principalmente na igreja dos nossos dias. A minha oração é que o avivamento genuíno para aqueles que estão em Cristo Jesus seja reacendido, não por coisas periféricas, não por coisas terrenas, mas porque você tem paixão pelo céu, mas porque você anseia o céu. Eu quero orar por tua vida nessa noite. Eu quero orar por sua casa. Eu quero orar por sua família. Eu quero orar por sua fé. Jesus vem. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará para levar o seu povo. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os prostitutos, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora todos os injustos. A Bíblia diz: aquele que for santo, santifique-se mais; aquele que for justo, justifique-se mais; aquele que for puro, purifique-se mais. Precisamos ter uma conduta diária em que mostre a nossa santificação, em que mostre a nossa transformação em Cristo, porque Ele nos chamou para vivermos uma vida pautada na transformação dele. Eu quero orar por você nessa noite. É possível sim viver esses dias uma vida santa. É possível sim viver estes dias uma vida de transformação no caráter. É possível sim viver nesses dias uma vida pautada ao temor ao Espírito de Deus. Pai eterno, eu oro pela vida do teu filho, pela vida da tua filha. Eu ministro sobre essa igreja, Senhor. Eu ministro sobre a vida do teu povo a renovação, a transformação, o crescimento espiritual. Que a tua graça, Senhor, venha renovar. Lamanda subiandei, loposta guiando corabassi andrécia, lamaio do ineste que ora bacheia, ramado ineste que ora comanácia. Assim como aquela mulher no fluxo
fluxo de sangue que rompeu a multidão, tocando em Jesus, mesmo sendo ele tocado por muitos. Ele diz para ti nessa noite: derramo sobre ti virtude do meu espírito, lapato iniciando com arácia, porque o que eu tenho contigo, filha, lapai eu dominar a subriqueia, vou eu manifestar nestes dias, porque não tivestes temente ondo com arácia, mas viestes à minha presença, eu, o Senhor. Derramo sobre ti nesta noite um renovo. Lamara sobriande keleme andorabahari, colomonto inara sobriande kelia. Eu profetizo sobre a vida do teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. A igreja que o Senhor irá buscar, a igreja que o Senhor irá arrebatar, a igreja que será transformada. Meu Deus, eu libero sobre a vida do teu filho e da tua filha uma nova unção. Meu Deus, esta semana que se inicia, que seja uma semana de milagres na vida do teu filho, de resposta na vida do teu servo, mudança na conduta, mudança nas palavras, mudança no comportamento, que o Espírito do Senhor, que é o auxiliador, que é o consolador, possa dar graça a ele, possa dar graça a ela, para lidar com os negócios, para lidar com as situações das quais eles necessitarão, por sua vez, transformar aqueles que ao seu redor estarão, por causa do teu Espírito, por causa da tua graça. Eles irão transformar o ambiente que eles se encontrarão, eles irão transformar as pessoas com que eles irão se deparar, por causa da tua graça, por causa do teu Espírito, porque assim diz o Senhor: prepara-te, ó igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus, que logo Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esses dias eu falava: Senhor, volta logo, Jesus. Volta logo. Esses dias eu falava: volta logo, senão nós mesmos iremos nos perder pelo caminho. Eu falava: volta logo, Jesus, senão os nossos caminhos serão distorcidos. Senhor, volta logo. O salmista disse: quase os meus pés se desviaram, porque eu olhei para o que era periférico. Mas nós não podemos olhar para o que é periférico. Os nossos olhos têm que estar no autor e consumador da nossa fé. Com isso eu abençoo a tua vida, com esta palavra, em nome de Jesus.